Bíblia de Estudo da Mulher, 2 Coríntios, capítulo 11. Os falsos apóstolos. Quem dera me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, pois zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um esposo, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se alguém se aproximar de vós e vos pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não aquele que recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão suportais, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me para que fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava entre vós e passei necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minha necessidade. Em tudo procurei não vos ser pesado, e ainda continuarei a agir deste modo. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe, mas eu o faço e continuarei a fazê-lo para não propiciar ocasião àqueles que procuram ser iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Nisto, não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não adquira, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Visto que há muitos que se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de bom grado tolerais os insensatos. Tolerais quem vos submete à servidão, quem vos devora, quem tira vantagens de vós, quem se exalta sobre vós, quem vos fere no rosto, envergonhando o digo, como se fôramos fracos. Mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também tenho ousadia. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São descendência de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em muitos trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei em mar aberto. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadiga,
em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, me gloriarei nas minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. Mas fui baixado num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos.